Olá, meus amigos, eu sou Reinaldo Custódio e vocês estão no canal de Segurança e Saúde em Foco Rei. Meus amigos, dando prosseguimento aqui nos relatos e comentários sobre a nova NR18, seguindo com mais essa parte desse vídeo, já se passa de 50 vídeos em que eu gravo sobre a nova NR18, se não me falha a memória, esse é o 55º vídeo sobre essa norma tão extensa. Aí estão os meus contatos, meu canal, certo? Meu número de telefone e e-mail, caso vocês queiram interagir comigo referente à segurança do trabalho. Então, seguindo adiante, vamos falar um pouco sobre essa nova NR18 e seguindo com os itens 18.11.8 em diante, que relata esse item que é proibido o uso de chave do tipo comutadora ou reversora para comando elétrico de subida, descida ou parada. O 18.11.9, todos os componentes elétricos ou eletrônicos que fiquem expostos a condições meteorológicas devem ter proteção contra intempéries. Então, explicando um pouco essa chave reversora, ela que são usadas, para alternar circuitos elétricos, selecionando entre diferentes fontes de energia, rede, gerador ou cargas, que tende a garantir continuidade e segurança, sendo que a chave reversora, em algumas vezes, ela foca na inversão da rotação de motores, enquanto a chave comutadora é um termo mais amplo, que vai incluir a transferência de fontes, podendo ser manual ou automática, e evitando a ligação simultânea de fontes, certo? Seguindo adiante, aqui nós temos algumas chaves, os exemplos da chave reversora e comutadora, certo? Mostrando para nós cada chave que foi comentada referente ao que diz a NR18 no item anterior, certo? Então, seguindo, mostrando sobre ela, já relatei sobre a chave, vamos seguir no item 18.11.10, que relata para nós: devem ser observados os seguintes requisitos de segurança durante a execução dos serviços de montagem, desmontagem, acessão e manutenção de equipamentos de movimentação vertical de materiais e de pessoas. Então, observem esses requisitos de segurança, certo? Conforme os relatos no item A, B, C e D. E fala para nós as observações, requisitos de segurança no momento da execução, que relata para nós sobre montagem, desmontagem, acessão e própria manutenção dos equipamentos, que tem a movimentação vertical dos materiais de pessoas. O item A relata para nós sobre o isolamento da área de trabalho. Isso deve ter esse isolamento, porque nós estamos executando atividades de montagem, desmontagem, ascensão, e manutenção de equipamentos, e movimentação vertical de materiais e pessoas. Toda a área deve ser isolada, não só referente a esses equipamentos que movimentam pessoas e materiais, bem como também se tiver outros locais com carga suspensas. Então, tudo isso deve ser observado, isolar a área onde tem os riscos de projeção de materiais, de ferramentas e principalmente esse equipamento de grande porte, que vai movimentar materiais e pessoas, que é de forma vertical. O item B, proibição, se necessário, da execução de outras atividades nas periferias das fachadas onde estão sendo executados os serviços. Então, tem as fachadas dos prédios, das construções, galpões. Então, não pode ter atividades próximas às periferias, nas periferias, em fachadas, porque já tem esse serviço de grande porte sendo executado, movimentando materiais, pessoas, enfim.
tem que, se viu a necessidade, proíba a execução de atividades paralelas. Junto dessas, quando se movimenta materiais, pessoas, enfim. O item C, proibição de execução desse tipo de serviço em dias de condições meteorológicas adversas, chovendo, ventos fortes, né, que não favorecem a execução das atividades de movimentação vertical de materiais e pessoas, bem como também referente à manutenção desse equipamento, montagem, desmontagem. Então, deve ser proibido em condições que não favorecem chuva, ventos, enfim. Seguindo, né, esse equipamento de movimentação vertical de materiais e pessoas, nós temos como inclusão elevadores, cremalheiras, guindastes, gruas, montacargas, plataformas elevatórias, certo? Como elevadores de obras e tesoura. Muito bem observado sobre tesouras, né, que inclui as plataformas, né? Talhas também deve ser bem observado, sendo essenciais em construções, nas indústrias, logísticas, para içar as cargas diversas, né, e transportar trabalhadores entre andares ou em níveis superiores, otimizando tempo e segurança com escolha variando conforme o peso, altura e aplicação, conforme seja exigido na construção civil, na indústria, na logísticas e entre outros locais. Então, que nós estamos vendo um exemplo de movimento de cargas na parte vertical, movimento de pessoas e movimento de materiais também, aqui um tipo de elevador. Bom, seguindo adiante, o item 18.11.11, as torres dos elevadores devem estar afastadas das redes elétricas ou estar isoladas conforme normas específicas da concessionária local. Então, essas torres, manter a distância dessas redes elétricas, porque pode correr risco, né, de ter o atrito entre elas e passar carga sobre essas torres, né? Deve estar bem afastada e também isoladas, né, de acordo com a nossa norma NR18 específica, bem como também NR10, tá? E as normas das concessionárias local, tipo Minas Gerais, São Paulo, cada um tem as suas concessionárias de energias diferentes uma da outra e é local, certo? O item 18.11.12, as torres dos elevadores devem ser montadas de maneira que a distância entre a face da cabine e a face da edificação seja no máximo 20 centímetros. Então preste atenção, essas torres de elevadores, né, tem que ter a sua montagem e a distância entre faces da cabine e da edificação não ultrapasse, tá, 20 centímetros, ok? Para trazer segurança, tanto para a cabine, para as torres, né, e para quem executa essas atividades. Então, isso é muito importante, observar a distância das torres dos elevadores sobre essa montagem, né? Tanto vai trazer a segurança para quem opera, para a própria torre dos elevadores, como também para os prédios, né? Estrutura da edificação, ok? O item 18.11.12.1, para distâncias maiores, as cargas e esforços solicitantes originados pelas rampas devem ser considerados no dimensionamento e especificação da torre do elevador. Observa o manual, né, sobre dimensionamento e especificado, né, aquilo que o manual exige, especificando sobre as distâncias, né, para distâncias maiores e aquilo que é indicado, né, sobre o manual referente à torre do elevador. Seguindo, a norma exige que o profissional responsável garanta que a torre resista não apenas o peso do elevador, certo? A carga útil também, mas também aos esforços que são gerados pela estrutura de transição da rampa. Isso traz o complemento do que diz para nós o item 18.11.12 sobre as distâncias maiores
que forem necessárias para as cargas e os esforços, né, que são solicitados das partes originadas pelas rampas, né? Então deve ser considerados aquilo que diz para nós o manual de montagem do usuário, o que indica, né, sobre a especificação da torre, tá? Então isso complementa para nós o que exige sobre o profissional que seja responsável para a montagem, para aferir, né, e que ele próprio garanta que a torre vai resistir não só o peso do elevador e carga útil, e também aos esforços que são gerados pela estrutura de transição, certo? Seguindo adiante, aqui nós temos outro exemplo de movimentação de carga, certo? É muito importante fazer o checklist do cabo, das cintas e dos demais componentes de içamento, né? E bem como também verificar se o operador tem treinamento que determina a norma, carga horária e se não está vencido também. O item 18.11.13, em todos os acessos de entrada à torre do elevador, deve ser instalada barreiras, que é essa cancela, né, que tenha no mínimo 1,80 m, referente à altura, que vai impedir que pessoas exponham alguma parte do seu corpo no interior da mesma. É proteção do cobrador, né, a prevenção de acidente. O item 18.11.13.1, a barreira cancela da torre do elevador deve ser dotada de dispositivo de intertravamento, tá, que vai impedir de movimento involuntário ou que qualquer cobrador coloque aí seus membros superiores, né, referente a ultrapassagem da barreira, e isso deve ser com duplo canal em ruptura positiva, monitorado por interface de segurança, de modo a impedir sua abertura, que é abertura involuntária, ou uma abertura inesperada por outro alguém, ou por esse mesmo cobrador, ou involuntária de uma falha do equipamento, quando o elevador não estiver no nível do pavimento. Então, isso tudo deve ser observado referente a essa cancela, né, sobre o dispositivo de intertravamento e com duplo canal que forneça segurança para o operador e demais pessoas que não estiverem envolvidas com a operação do equipamento, né? Por isso deve ter esse intertravamento, que aí, além de dar segurança para quem opera, também para pessoas não envolvidas que, por curiosidade ou um outro motivo, venha estar próximo a essa torre, né? E aí vem a ter esse intertravamento para impedir acidentes, certo? Seguindo, 18.11.14, o fechamento da base da torre do elevador deve proteger todos os lados, até uma altura de pelo menos 2 metros, e ser dotado de proteção e sinalização, de forma a proibir a circulação de trabalhadores através da mesma, certo? Não deve ter circulações onde não é permitido pessoas, né? Então esse fechamento dessa torre deve proteger todos os lados, e a altura é pelo menos 2 metros, tá? De proteção, e ainda ter sinalização, que vai impedir a circulação de trabalhadores, ok? Meus amigos, é isso aí. Vou encerrar aqui esse treinamento. Peço esse comentário, aliás, da nova NE18. Peço a vocês que curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. Um grande abraço e até a próxima. Fui!